Olá, amigos da agroquimiologia. Conforme nossa programação dos nossos grupos de WhatsApp, agora eu tô falando certo, WhatsApp. Aliás, aprendi a falar duplo clique. Minha esposa, a gente tá montando revista, acabei aprendendo. Eu tenho uma certa dislexia fonética em falar, não sei se vocês perceberam, então eu aprendi até a falar duplo clique, duplo cliques. Bom, enfim, chega de brincadeira. Conforme falado nos nossos grupos aí de WhatsApp, nos subgrupos também, Face, canais, etc. Hoje uma abordagem um pouquinho melhor, mais técnica a respeito de fertilização, uma abordagem agronômica, porém numa visão hexadimensional do agroquímico. Bom, aí como a gente sempre fala, tá, as viabilidades de um sumo agrícola numa visão hexadimensional e suas três leis que o regem. As três leis vão estar no livro lá, a gente fala das leis da agroquimiologia. Bom, essa é outra coisa. Então aqui é só para dar uma pausa quem quiser, a visão hexadimensional, né? A viabilidade agronômica, química, econômica, legal, ambiental, financeira, né? Econômica, enfim. Deixa eu pôr um laserzinho aí, beleza, tá, bom, isso aí o pessoal já conhece, já sabe mais ou menos, tá no livro já bem mais explicado e bem mais delineado, e vamos seguir em frente. Conforme falado, a abordagem, né, sobre fertilização, aqui eu sempre costumo colocar o sumário do nosso livro. Então tem um pedaço de um trechozinho de nutrição mineral. Então nitrogênio, os capítulos vai lá nitrogênio, fósforo, potássio. Isso aqui é desnecessário trazer a lume agora a respeito desses elementos e suas nuances agronômicas, legais, etc. A gente vai falar de um outro elemento aí um pouco mais focado e mais interessante. Depois vamos partir para outros. Tá, tem o boro, a gente vai falar do boro, né? É muito explorado no livro, tem novas ideias a respeito do boro aí, formas de obtenção de fertilizante, enfim, formas de obtenção de outras formas de nutrição e outras formas de indução de resistência, mas aí é outra questão. Tem silício, níquel e tal. Hoje a gente vai falar do zinco. Lá também no livro a gente tem uma classificação especial, porque hoje a gente vai ter uma abordagem a respeito de classificação e legislação, mas bem superficial aí para o pessoal não ligado à agronomia, uma vez que a ciência, a agroquimiologia tem essa visão hexadimensional, né? Então a gente tem que abordar sobre vários aspectos, mas vamos lá, vamos falar do zinco. Zinco, bom, conforme o pessoal que conhece a instrução normativa número 39/18, sofreu alterações, obviamente, então tem algumas formas de zinco, né? Segundo a IN 39, fertilização de solo a gente vai falar no momento oportuno. Então a gente fala de acetato, aqui se vocês quiserem dar uma pausa, tipo acetato de zinco, já a gente vai falar, a gente vai centralizar o assunto zinco. Mas aqui tem tipo carbonato, né, a partir da reação do sulfato de zinco com carbonato de sódio. Essa algumas formas de obtenção de zinco para fertilizante, certo? Uma abordagem bem rasa aí. Tem nitrato de zinco, sulfato de zinco, esse aqui tranquilo. Aí tem a hidratação aqui, né? Que tipo de hidratação ele tem, heptaidratado, monohidratado, esse tipo de coisa. Quelato de zinco a gente vai falar bastante hoje. Quelato de zinco. Então tem nitrato, né? Por exemplo, aqui ó, nitrato. A forma de obtenção tem a forma. Então a gente pôs numa forma bem esparsa os tipos de fonte de zinco que a gente pode obter e de que forma a gente pode proporcionar uma produção mais alavancada aí através do zinco e de outros elementos, obviamente, né? Mas vamos concentrar no zinco. O zinco lá no meu capítulo, lá tem um capítulo do livro que fala do zinco, a gente faz uma abordagem meio que química, meio que agronômica, o zinco, esse aqui eu vou dar uma passada rápida, quem quiser dar uma... Eu pus isso daí só para ver no telão, aqui não tá dando para ver direito, mas... mais ou menos até a origem do zinco, né? A origem do zinco vem de zinque, que na época a calamita, né, possuía ponta, então os alemães colocaram o nome de ponta, zinque, ou seja, ponta, e virou o elemento zinco, né?
É lógico, a origem etimológica na tabela periódica é de outra maneira. Mas aí é só uma panorâmica do zinco e suas formas de obtenção. No livro já estende mais um pouco, e de lá já vai indo as formas de obtenção dos compostos de zinco. Tá, eu havia falado nessa abordagem aí, uma percepção químico-agronômica e legal do zinco através dos anos e os argumentos técnicos. Olha lá, galera, dos argumentos técnicos que vê através dos tempos, né? Isso aí já sai para os vendedores aí e pro pessoal que mexe com certificação, regulamentação, beleza. Então a gente pôs uma coluna tempo, uma percepção química agronômica, uma percepção jurídico-ambiental e uma percepção do agro em si, do agro, não química agronômica, sim do agro. Vamos lá. Lá na época da Eco 92, vamos lá, ó, vejam que tem uma sequência de tempo aqui para baixo. Ó. Mas vamos passar as pinceladas aí, ó. Na Eco 92, bom, zinco, na minha época, aí quem tem mais de 40 anos aí, na minha época, zinco era apenas lá. Lembra do livro que eu mostrei para vocês? O livro do Malavolta é importantíssimo, aquele livro, aquele manual de química agrícola. E tem outros livros, obviamente, mas vamos... Então, zinco era apenas um nutriente, beleza. Todo mundo sabe, todo mundo já leu a respeito das funções do zinco como nutriente, todo mundo já conhece, já sabe, beleza. Uma percepção jurídico-ambiental do zinco em relação à agroquimiologia. Na época da Eco 92, todo mundo virou coqueluche, ecologia. Isso, lógico, por causa da ciência e seus precedentes lá na década de 70 e 80, né? Teve essa percepção ecologia, tudo era ecologia. Aí veio depois uma transição, todo mundo lembra aí do ecologicamente correto, ser ecologicamente correto. Qual que era a percepção do agro? Não tinha ainda. Vamos falar em termos de fertilizante, não tinha uma percepção. Lógico, tinha, todo mundo passava, alguém pulverizava, mas a percepção era o quê? Foliar era uma bosta. P30, lembra que eu falei? P30 vendendo a 12,50 dólares, na época nem que existia real. A lei ainda era 8694, sem alteração nenhuma, quase sem nenhum decreto. Então, quer dizer, era a fonte legislativa para o pessoal da época, aí dos idos da década de 80, para a produção de zinco, não tinha base legal direito para se produzir. Então, eu pus o exemplo do P30, né? Embora a gente está falando de zinco aqui, mas a percepção jurídica, ou seja, essa intercalação, a visão hexadimensional do agroquímico, não tinha. Quer dizer, tá na lei, a fonte de zinco é sulfato e beleza, vamos fazer de um jeito, diluir lá e tal. Então, quer dizer, acabou queimando o mercado. Isso aí todo mundo sabe. Quem tem mais de 40, mais de 50 anos, não lembra aí na década de 80, 90 aí, foliar nem pensar, pelo amor de Deus. Foliar no máximo tinha vendedor que falava, né, como é que é? Vamos passar um foliar porque a noiva precisa levar um buquê pro casamento. Ou seja, o comprador eu plantei muito tomate, passava lá um cabezinho, né, um calciboro lá, vamos passar um calciboro aí para dar uma verdejazinha para o cara vir ver a roça bonita. Olha só a percepção, né? Quer dizer, eu já passei por tudo isso daí também, moçada. Veio a Rio mais 20. Nesse entre a percepção químico-agronômica já começou a mudar. Aí veio o zinco, começou a aparecer mais estudo, mais pesquisa científica, obviamente, começou a pulular mais pesquisa científica, tanto mundo afora, e aqui no Brasil começou a ter mais importância. Então, zinco, precursor do ácido indolacético, esse tipo de coisa. Nisso ainda a percepção, né, estava na transição do ecologicamente correto, vamos vendo. Quer dizer, começou a ter uma evolução legal. A partir daí veio os primeiros resultados. O que é primeiro resultado? Pesquisa científica, a Embrapa começou a crescer mais, os outros institutos agronômicos começaram a se alavancar mais, não que não se alavancavam, mas começou, dada a importância que o agro vinha tendo, né, da década de 80 para cá, começou a evoluir. A gente sabe que está evoluindo. Hoje a gente sabe a importância do agro no Brasil, o agro brasileiro para o mundo. Então, quer dizer, começou a aparecer os primeiros resultados. Pesquisa, né? Volta, vem, lembra aquele negócio? Volta e pesquisa empírica. Não deu certo, não deu resultado. Começou a aparecer os primeiros resultados. COP15. Vamos lá, aqui que muita gente não sabe o que é COP15, né? É o Conference of the Parties.
Ou seja, Conferência do Meio Ambiente, né? Só que depois COP15 mudou, já mudou o termo, olha só. Aí mudou o termo também na percepção químico-agronômico da coisa, começou a mudar o termo. Já começou a zinco, mas não zinco mais triptofano em si. Zinco é precursor do ácido indolacético, o triptofano é um hormônio precursor da auxina, né? Começou a entrar, a gente não vai aprofundar muito nesse tema, no livro fala bastante disso daí, mas quer dizer, a percepção químico-agronômica começou a mudar. A partir daqui, começou a mudar. Vamos perceber que a percepção, vamos ver que a percepção jurídico-ambiental também começou a mudar na COP15. Já veio o termo, já beleza, já mudou o termo. Quer dizer, olha só como a percepção químico-agronômica muda, tudo estava mudando. Sustentável, o início do termo. Qual era a percepção do agro, do mercado, a linha de ponta lá? Quem comprava, quem utilizava, quem fabricava também, ou quem adquiria de fornecedor, começou a ter uma percepção o quê? Complexação, lembra o histórico? Complexação, quelatização com aminoácido ou agente quelante? A gente vai falar daqui a pouco isso. Beleza, com a evolução, vai lá, linha do tempo. COP21, Conference of the Parties 21. Beleza, bom, aí já vem uma celeuma, né? Começou a embaralhar. Começou a embaralhar termo ecologicamente correto, sustentável com tudo. Nossa, começou. Aí já veio o nano, entrou moda do nano, que não tá aqui nessa percepção. Aí entra mais uma percepção tecnológica, uma percepção mais, digamos, em outros ramos da engenharia. Aí num cafezinho lá de um congresso lá qualquer, a gente ouvia de vez em quando: ô doutor, viu o zinco da empresa X está dizendo que é nano. Aquele zinco lá que você fez conferência lá, o zinco da empresa Y é nano ou não é? Tem nano? Gente, pelo amor de Deus. Aí, não, daí começou a aparecer aminoácidos de cadeia longa ou curta. Pelo amor de Deus, vamos lembrar lá dos ectodesmos. Vamos lembrar das ranhuras, da superfície foliar, depois que atravessa a capa serosa da folha. E nego falando em zinco nano. Olha o tamanho de uma... Vamos lá no Google. O pessoal está começando a pesquisar no Google. Você está com o celular na mão, você está lá, você tá vendo. Você tá vendo. Às vezes eu estou falando errado aqui ou não? Ou estou falando certo, não é nego começando lá no cafezinho, lá falando de... teu zinco é nano ou não? Pelo amor de Deus, vamos falar em átomo de zinco ou fonte de zinco. Vamos pegar o sulfato de zinco. Pega o tamanho de uma molécula de sulfato de zinco. O cara não sabe nem o que é nano. Por quê? Porque na cabeça do cara lá, a nano. Se é nano, é mais assimilável, é mais palatável para a planta, né? Veio daí, eu já pegava cloreto de zinco qualquer no sentido assim, o próprio cloreto de zinco embalava e o meu zinco é nano, viu? Aí fazia um folderzinho lá na impressora, impressora jato de tinta, colocava o zinco é nano. É lógico que é nano, porra! É cloreto, cloreto de zinco, é lógico. É angstrom, nós estamos falando em questão, a dimensão que a gente está falando, a gente não está falando em micro, a gente está falando em angstrom. Aí lógico que é nano, não importa, vai ser nano a mesma coisa. Nesse íntere, a percepção jurídico-ambiental começou a consolidar o termo sustentabilidade. Imagine agora, para aqui, vamos dar uma pausa aqui, imagine sustentabilidade. Olha só que da hora vocês pensarem. Dá uma imaginada aí, pensa o Arnold Schwarzenegger, fortão, cheio de arma lá, e numa selva... cheia de viadinho, coelhinho, bichinho bonitinho, aquelas árvores, aquela cachoeira, sabe, né? Aquela paisagem bonita e o Arnold Schwarzenegger fortão. Sustentabilidade é assim, na hora que você põe sustentabilidade no produto, o produto tá lá, é bruto pra caramba, mas lá atrás tem toda aquela percepção de sustentabilidade. Virou moda, ou seja, aconteceu o que está acontecendo aqui no foliar, no início da década de 90, o termo sustentabilidade, ou seja, estão massificando tanto esse termo aí, em conferência, isso, aquilo, lógico, tem muita coisa séria por aí, tem sério, mas estão massificando tanto em relação a produto, e vamos falar do zinco, então, meu zinco é sustentável, meu zinco é isso, aquilo, enfim, olha só onde a gente vai chegar, beleza, qual que é a percepção do agro? Opa, beleza, e estava certo, tá certo. Quer dizer, está usando menos recurso hídrico. Bom, é menos recurso hídrico, a dose é mais concentrada, é solúvel, é principalmente assimilável. Olha a evolução que está batendo, juntando
juntando a percepção temporal, a percepção químico-agronômica, uma percepção jurídico-ambiental da coisa, né, sustentabilidade, e a percepção do agro, lá na ponta. E nisso lá, o agricultor aqui já começou a ficar mais conectado, lógico, óbvio, a partir daqui, ó, a partir daqui, Rio Mais 20, COP15, o teu cliente lá tá mais conectado, ele tá sabendo, ele tá lendo, ele tá dando um Google lá e tá vendo, tá pesquisando alguma coisa. Se ele quer, ele tá pesquisando alguma coisa assim. E tá tendo publicação, e tá aparecendo newsletter no e-mail dele, ele tá vendo. Então ele tá ligado, beleza, ele tá ligado no que vocês estão falando a respeito do zinco. Que jeito você vai falar do zinco? Voltando lá, aí teve uma época no cafezinho, lá você ia num congresso, eu ia num congresso, ou numa palestra, beleza. Aminoácido de cadeia longa ou curta? Meu aminoácido é de cadeia curta. O do cara lá é cadeia longa. Outro, vamos voltar no tamanho, na dimensão. No meu livro lá, por exemplo, eu tenho foto, eu coloquei foto de 1 mol de cloreto de potássio. Dessa foto eu peguei 1 grão de cloreto de potássio dentro de 1 mol de cloreto de potássio. E daí eu fui dissecando para tentar ter uma noção dimensional do que é cadeia longa, do que é átomo, do que é molécula, porque o pessoal tá ficando assim, quer dizer, ó, o meu aminoácido é de cadeia curta, ele entra mais fácil no ectodesmo, ele entra mais fácil nos interstícios foliares. Vamos usar mais técnica, né, abordagem, né, quer dizer, início lá, consolidação do termo sustentabilidade. Tá, vamos voltar no aminoácido cadeia longa ou cadeia curta. Vamos pegar o triptofano, que a gente tava falando aqui, lá no COP15, lá o triptofano. Virou coqueluche, triptofano, vamos colocar triptofano, não estava sabendo nem dose, nem calcular a molaridade, o tanto que tinha que colocar dentro de triptofano, como é que ia ser a dosagem. O nego pegava estudo esparso, tinha um monte, mais confundia do que explicava de tanta quantidade de estudo. Começou a consolidar também os estudos, não só o termo sustentabilidade, que ficou massificando, ficou massivo, muito maçante, igual eu falei, mas começou a consolidar. O que acontece? Aí esse termo de cadeia longa ou cadeia curta também começou a cair, moçada. É simples o contra-argumento. Falar, cadeia longa, beleza, só se eu... Imagine um guarda-roupa, um armário de 2 metros de altura, você querer passar ele por uma porta de 80 centímetros. Você vai passar esse armário de travessar, você vai ficar lá igual um labrador. Meu labrador pega um pedaço de pau e tenta atravessar a porta. Não. Quer dizer, há maneiras eletroquímicas de você fazer esse aminoácido. Não existe cadeia longa, cadeia curta. Pelo tamanho, dado o tamanho e dada a dimensão do aminoácido, a planta vai absorver. O problema é o modo pelo qual ela vai absorver. O modo pelo qual ela vai absorver. Aí começou a entrar, volta no agente quelante complexante, aminoácido, quelante complexante. Olha a evolução que está tendo e olha a evolução que vai acontecer. COP25, COP26, qual é a tendência agroquimiológica disso daí? Eu não sei, no livro explica, eu não sei aqui assim, o livro tenta ao menos explanar uma visão, tenta ter uma panorâmica do que vai ser. O que está tendo hoje? Qual que é? ESG, hoje é o ESG, olha como é que vinha, ecologia, ecologicamente correto, sustentável, sustentabilidade, agora é ESG. ESG é o que? Para quem não conhece, tá? Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governamental. Esse governamental aqui é gerenciamento, também a gente pode colocar aí. Esse termo já tá consolidando bem melhor que sustentabilidade, ou seja, está sendo menos massivo, porque nós estamos pegando o termo ESG como conceito, assim como o conceito de agroquimiologia, e tentar unir isso daí para tentar chegar vamos pegar do zinco, tentar chegar numa abordagem do zinco diferente. Não importa a fonte de zinco, importa o jeito que ele foi fabricado, o jeito que ele foi trabalhado. Essa é outra questão, mas a abordagem aí e a percepção do agro está mudando. A Lei 10.973 de 2004 e os decretos regulamentares que veio aí a partir de 2019. Essa lei aqui é a lei da inovação. Moçada, o produtor rural está antenado. O produtor rural está sabendo como é que produz zinco aí, moçada. O produtor rural está sabendo como é que quelatiza zinco aí. Então, ou as empresas, ou a gente vai tentar se adaptar no sentido de evoluir no mercado, porque o produtor vai ficar cada vez mais informado. A partir daqui, se vocês darem uma pincelada nessa lei, só no resumão dessa lei aqui, e os decretos que vem, você vai entrar lá no planalto.gov, e os decretos que vem,
A quantidade tá ficando, lembra que eu havia falado numa aulinha atrás aí sobre, nos Estados Unidos é mais fácil a patente. Aqui tá começando, gente, a evoluir esse negócio. E outra, eu tô falando em patente, eu não tô falando de patente em PJ, pessoa jurídica. Eu tô falando patente agronômica, eu tô falando em patente do agro, eu tô falando que a percepção do agro tá mudando, que o agricultor vai poder começar a fazer isso. Daí a razão de ser da agroquimiologia. E daí a razão de ser do agrônomo, e daí a razão de ser do RTV, evoluir também nisso daí, nessa percepção e nessa forma de fabricação. Por quê? Porque o produtor lá, ele vai estar antenado. Tem produtor que está dentro de associação que já está sabendo mais ou menos isso daqui. Se está sabendo mais ou menos isso aqui, ele já está sabendo perfeitamente sobre triptofano, sobre ácido indol acético, se é nano ou não é nano, ou seja, nano ou não é nano, ou seja, essa abordagem aí, o cara já fica, opa, peraí, aí volta aqui, moçada, nós não podemos voltar nisso daqui. Foliar é uma bosta, não. Nós temos que evoluir cada vez mais, em todos os sentidos. O sentido lá da compra, da aquisição de matéria-prima, da fabricação, da venda, do posicionamento do produto. O produto às vezes é excelente, o posicionamento é mau. Então, quer dizer, a gente tem que começar a estudar mais isso daí, não focar muito aí em meta, focar em meta sem focar em estudo. Vamos estudar. Me corrijam se eu estiver errado, vamos partir para frente. A gente falou de quelatização, isso aí mais é para o pessoal que não entende, né? Quelato, tá? Quelato vem do grego quelatos, que significa pinça. O que é? Pegar um íon metálico, vamos pegar lá, a gente tá falando em zinco, então beleza, vamos pegar um zinco lá, ele sofre reação, esse quelato ele é eletronegativo, a gente fala bastante de EDTA, o que acontece? Ele vai lá, ele pinça esse átomo, aí já em sede, não é em nível, em sede nanotecnológica, quer dizer, aí é outra coisa, o nano que eu estou falando lá é uma coisa, o nano que eu estou falando aqui é outra. Ele pinça esse zinco metálico, não sei em que forma está. Em que forma está? Está em forma de sulfato? De cloreto? De acetato? Está em forma de óxido? Ele vai pensar. Como é que ele vai pensar isso daqui? Ele vai lá, vamos pôr lá. Não. Tem formas de quelatização, tem processos de quelatização. Isso está no livro, eu só pus um pouquinho aqui a respeito, né, da figura. A gente extraiu isso do livro do Skug, de Química Analítica, e também pegou um pouquinho do Kisman, só para dar uma ideia do que é quelatização e o que é quelato aí. E o produtor rural hoje já está sabendo que é pinçar, ou seja, que é não sofrer reação dentro de uma fórmula ou dentro da própria calda de pulverização. Partindo para frente. Tá, aí vem o molde EDTA, quelatiza quanto de zinco? Qual a melhor forma de obter a partir dessas fontes da IN39? Lá no comecinho que eu falei, da instrução normativa 39. Se um molde EDTA, isso aí já entra a visão mais química. Mas quem lembra lá no colegial, hoje é nono ano, né? Que fala, nono ano aí, 10º ano, sei lá. Um molde EDTA vai quelatizar quanto de zinco? E esse zinco vai que jeito? Tem muita gente que fala aquela velha história, zinco 21%, 100% zinco, vamos lá, repetindo, zinco 21%, 100% quelatizado. Opa, pera aí, caceta, não é bem isso aí não. Falar, vamos lembrar do zinco 7% lá, vamos lembrar da IN39. Então a forma de abordagem, o cara lá que fala, meu zinco é 21%, é 100% complexado, quelatizado. A abordagem do cara, a percepção do agro lá na ponta, lá, saber que o zinco 7% está na IN39, danou-se. Tua abordagem como técnico ou como consultor está caindo por terra. Ou aquilo que você está fornecendo como consultoria, dependendo do produto, a depender da sua consultoria, da sua forma de abordagem, tá caindo por terra por conta desse 7% de zinco. Essa é outra coisa que a gente aborda no livro, beleza? Tá, aí volta nesse negócio. Eu não falei lá quanto molde EDTA quelatiza o molde como exemplo, o molde zinco. É aquela velha história lá dentro da membrana semipermeável na célula. Potencial químico maior com potencial químico menor. O que está ocorrendo lá dentro? O transporte é passivo. Se o transporte é passível, então está sem energia, beleza. Que forma de zinco?
Beleza, o transporte é passivo, não tem energia, não tem ATP. Volta no termo lá, vamos lá, vamos voltar naquele slide azul, se a gente pensar lá no termo sustentabilidade, redução de água, redução de recurso. Se usa menos recurso, usa menos água. Se usa menos água e a planta funciona melhor, requer menos energia, ela produz mais, certo? Beleza. Se esse zinco tiver um potencial eletroquímico, vamos pegar a parte eletroquímica menor, e dentro da planta ela estiver sofrendo processos metabólicos cujos potenciais eletroquímicos forem maiores, se esse zinco não tiver de forma tratada quimicamente, corretamente, de forma química corretamente tratada, o que acontece? O transporte é ativo, então é morro acima, requer energia, requer gasto de energia, requer gasto de ATP por conta da planta. Bom, a fonte está embaixo, a gente tirou do Lincoln Tais. Todo mundo conhece Fisiologia Vegetal do Lincoln Tais, é um dos melhores que eu acho, recomendo. Tá no livro trechos dele, mas explicado numa abordagem bem mais leve. Tá, é aquela velha história lá, né? Da dificuldade de entender os mecanismos, de absorção e posterior fabricação correta, ou posterior abordagem correta desse produto. Então vem pesquisa científica e empirismo, ainda continua assim, moçada. Esse negócio lá que a gente tá falando de evolução, em questão de percepção de tempo, percepção químico-agronômica, percepção jurídico-ambiental, percepção do agro, ainda está, logicamente, científico e empirismo, tentativa, experimentação, campo a erro, para a gente chegar em resultado e inovação através daquela legislação que eu falei para você. A gente vai ficar atento aí. Olha o que vai acontecer aí a partir de 2022, 2023. A agroquimiologia está atento e acho que vocês também estão atentos. A partir de 2022 vem novidade por aí. Eu estou falando em zinco só, moçada. Eu estou falando em zinco. A dimensão acerca daqueles capítulos dos nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, esse tipo de coisa, a dimensão que vai proporcionar tanto a legislação quanto a pesquisa que está ocorrendo nas instituições, em várias instituições de renome, a dimensão vai ser bem maior. A dimensão dessa percepção, de todas essas percepções sendo maiores, a abordagem vai ter que ser diferente, beleza? Então eu coloquei isso aí mais para uma explanação assim, para a gente ter uma visão aí hexadimensional nessa parte de tentativa e erro. A volta na viabilidade. Hoje a gente falou do zinco, então lá eu tinha falado do ESG, viabilidade ambiental. A gente o novo termo agora usado aí, vamos pegar o pessoal do agro, agriculina aí, ESG, Environmental, Social and Governance, vai entrar bastante, vai envolver a viabilidade agronômica, vai envolver a viabilidade química, econômica, obviamente, legal. Eu acabei de falar da lei 973/2004, os decretos que de 2019 para cá alavancam bastante a viabilidade química e agronômica, obviamente por resultado, vai ter muito resultado, quer dizer, vai ter lucro distributivo. A gente vai falar bastante sobre economia participativa nessa parte de viabilidade econômica e depois de viabilidade financeira, por isso que tem esse eixo aqui, mas isso é outra coisa, a gente não vai trazer a lume agora. A gente falou de zinco, fez essa abordagem, mas uma abordagem mais no sentido de como tratar o zinco para o agro em si. Não sei se deu para entender, me corrijam se eu estiver errado. Então tá aí o contato, ou seja, a gente tá falando de inovação, olha aqui, ó, todo mundo erra, eu ainda tô com probleminha nesse meio aqui. Pergunta, tá no Zap, a gente tem os grupos do Facebook, a gente tem os nossos canais, YouTube, tem os subgrupos do WhatsApp e assim por diante. Muito obrigado a todos, grande abraço, até a próxima!